Bom, vamos lá. Eu acho que o teu questionamento, Débora, ele é muito importante, porque ele lida com uma característica, penso, da política internacional, especialmente da ação externa de certos governos, né? Que é, muitas vezes, não negar nem confirmar os seus atos. Fazendo um paralelo com outro país muito importante na região do Oriente Médio, que é Israel, frequentemente há determinadas ações que sejam ataques hackers, ações militares que Israel é acusado, mas nunca nega nem confirma, né? Similarmente, o Irã ele também adota essa tática, né? E também, além do envolvimento pessoal do governo iraniano, seja pelos seus braços políticos, como a Guarda Revolucionária, também o Irã ele é muito presente na geopolítica do Oriente Médio, nas suas atividades proxy, especialmente contra a Arábia Saudita. Então, eu diria que essa atuação do Irã, eu penso que ela faz parte desse jogo global de espionagem, de ações militares e de inteligência. Essa é a primeira parte. A tua segunda colocação, Débora, a respeito se o termo patrocinador global, patrocinador do terrorismo, como você coloca, ele é ideológico? Eu acredito que em parte sim, porque o próprio termo terrorismo, eu penso que ele é muito mais um termo político do que uma categoria analítica, porque é muito comum no jogo político dos países, seja doméstico ou externamente, tu usar como um adjetivo pejorativo. Então, no debate político, o fulano de tal é terrorista, está agindo como um terrorista. Ou seja, então, no momento que tu emprega esse termo, tu tira a legitimidade do outro lado. Então, tem aquela famosa discussão se durante os anos 80, na invasão soviética ao Afeganistão, os muçulmanos afegãos que estavam lutando contra essas forças, eles eram terroristas ou eles eram freedom fighters, ou eram guerreiros da liberdade. Então, muitas vezes... e no momento que esse mesmo grupo de mujahedins mudaram o foco depois que expulsaram os soviéticos e começaram a atacar os Estados Unidos, eles passaram a ser taxados de terroristas. E eram as mesmas pessoas, basicamente, que, por coincidência, também eram financiadas pelos Estados Unidos. Então, o que eu quero dizer, o próprio termo terrorismo, ele adquire um caráter muito político. Dois, e no sentido que tu coloca que o Irã ele é patrocinador do terrorismo global, bom, é verdade sim que o Irã ele patrocina, ele incentiva determinados grupos que agem a favor dos interesses que o governo do Irã pensa que são importantes. Por exemplo, no conflito ali no sul da Península Arábica entre rebeldes Houthis contra o governo central, o Irã nega, mas muito possivelmente apoia esses grupos. Esses grupos são terroristas ou são grupos que estão lutando para tomar o poder? Dois, há um outro teatro, o Líbano, por exemplo. O Irã, historicamente, desde os anos 80, apoia um grupo, uma milícia, um grupo político e armado chamado Hezbollah. Ele tem o controle do Líbano. Esse grupo seria um grupo terrorista? Um outro exemplo ainda, agora no teatro palestino, o Irã também possui fortes ligações com o grupo palestino Hamas, que, ainda que seja de orientação islâmica sunita, enquanto que o Irã majoritariamente é xiita, ele tem um objetivo comum, que é a luta contra Israel pelo Estado palestino. O Hamas é um grupo terrorista? Parte da comunidade internacional diz que sim, parte diz que não. O Brasil não considera. Os Estados Unidos consideram, parte da União Europeia considera. Então, eu acho que a gente tem que sempre relativizar essa questão do termo terrorismo, especialmente perguntar quem caracteriza determinado grupo como terrorista ou não. Mas, se tu me permite, Débora, é importante, eu quero deixar claro desde o início, que pessoalmente não concordo em hipótese nenhuma com ações terroristas, especialmente as que atacam civis. Sou frontalmente contrário, não acho legítimo em caso
nenhum. Desde 1979, desde que quando a monarquia autoritária, mas secular, apoiada pelo Ocidente, apoiada pelos Estados Unidos, caiu e deu local a um regime teocrático, o Irã abertamente é o grande inimigo, um dos grandes inimigos do Ocidente e dos Estados Unidos. Mutuamente se referem dessa forma. Então, o que eu quero dizer, desde esse período, o Irã ele entra numa narrativa forte, penso eu, liderada pelos Estados Unidos, de forte demonização. Então, pegando um outro país muito importante, o seu grande rival, que é a Arábia Saudita, quando se fala em violações de direitos humanos, eu acredito que existem graves violações de direitos humanos no Irã, sem sombra de dúvidas, mas muito mais na Arábia Saudita, que é o único país do mundo, para vocês terem uma ideia, que ainda não apenas condena as pessoas à morte, mas por decapitação, em alguns casos com crucificação, sabe? Mas a gente não vê na narrativa global uma crítica tão forte por parte das grandes potências Arábia Saudita quanto tem pelo Irã. Então, o que eu quero te dizer? O Irã ele assumiu esse papel de agente contra-hegemônico nas relações internacionais. Inclusive, se vocês forem ver os discursos na Assembleia Geral da ONU, ele procura liderar uma espécie de novo terceiro mundismo, se colocando contra os países ricos, especialmente que eles chamam de neocolonialistas. Então, o que eu quero dizer é essa estratégia do governo do Irã de não confirmar e não negar a sua participação indireta ou direta em conflitos, eu penso que é mais uma parte dentro de todo esse cenário no qual o governo do Irã abertamente questiona a ordem internacional e questiona os Estados Unidos na sua liderança dessa ordem. Retomando, o Bill Clinton ele vai assumir o governo democrata assumindo no lugar do George Bush pai, então ele vai assumir, vai ficar durante a maior parte dos anos 90, né? E já esse período dos anos 90 ele também está inserido dentro desse contexto macro do Irã ser um grande rival dos Estados Unidos, né? Também é importante voltar um pouquinho atrás, né? Porque o que a gente tem? Depois da Revolução em 79, logo em seguida, o Iraque do Saddam Hussein ele vai atacar o Irã, percebendo o país vulnerável pela grande inquietação, pelo grande tumulto por causa da Revolução, vai reivindicar uma parte do território e vão se envolver durante uma guerra durante 8 anos. Uma longa guerra que vai ter resultados muito ruins para ambos os países. Então, o Irã, que eu quero dizer, assim como o Iraque, ele entra na década de 90, bastante fragilizado, com sua parte da sua infraestrutura destruída, com a sua economia muito combalida, né? E penso que a estratégia do governo estadunidense na época do Bill Clinton de impor sanções ao Irã justamente visa enfraquecer o regime. Washington nunca escondeu o desejo de troca de regime, no caso do Irã, né? Então eu penso que mas lógico, isso também alterna ao longo das próprias administrações, né? Enquanto a gente vai ver agora recentemente o Donald Trump endurecendo com o Irã, um pouco antes, no Barack Obama, buscou-se o quê? Uma maior aproximação, sabe? Então, há esses movimentos de... não digo uma aproximação, lógico, nunca uma aliança, mas de tensão e distensão entre as administrações estadunidenses e o governo do Irã. Ótima questão. E é importante contextualizar que o Biden ele foi vice-presidente do Barack Obama durante os 2 mandatos do Obama. Ou seja, então era uma pessoa que estava ali não só inserida na administração, mas também muito próxima da área de política externa. E o Biden, desde o início, desde a campanha, na verdade, ele vem o quê? Ele tem... Eu vou colocar aqui 2 esforços que eu vejo muito claramente. O primeiro é arrumar a economia e tentar pacificar o país domesticamente. E o segundo, em âmbito global, como é muito comum nas administrações democratas, é resgatar o papel dos Estados Unidos de liderança
de uma ordem global liberal fundada pelos Estados Unidos e que historicamente atende aos interesses dos Estados Unidos, a qual, curiosamente, o antecessor dele, agora do Biden eleito, o Trump, ele procurou atacar. Então, nesse sentido, eu penso que há uma nova janela de oportunidades para o governo dos Estados Unidos procurar resolver esse contencioso. E também é importante colocar, Débora e Alice, que há também outras variáveis. Por exemplo, há uma certa pressão de alguns países da Europa pela essa normalização das relações com o Irã, porque o Irã é um mercado muito importante. São dezenas de milhares de pessoas que, assim como nos outros lugares do mundo, querem consumir, sabe? Tem um mercado pujante, tem uma classe média forte, é uma economia média. Então, há também uma certa pressão de outros atores para que essa normalização aconteça, até para que isso impulsione os negócios. Então, tentando ser sintético na resposta, eu penso que sim, eu penso que há um novo caminho, lógico, a gente também tem que, assim como as eleições nos Estados Unidos mudaram o cenário, a gente tem que observar as próprias eleições iranianas, porque, ao que tudo indica, as pesquisas locais estão apontando para a vitória de um candidato com perfil muito mais conservador do que o atual presidente Rouhani. Então, a gente tem que observar essa questão pelo lado do Irã. Mas, pelo lado dos Estados Unidos, eu diria que há, sim, uma disposição em retomar esse acordo. Esse cenário geopolítico que a reportagem traz, ele é bastante factível, né? Porque, vejam, né, qualquer país, especialmente um país importante como o Irã, ele não consegue subsistir de forma isolada. Ele precisa de um apoio, especialmente de grandes potências, como a Rússia e a China, né? Então, eu acredito que, até se vocês forem ver as próprias declarações do governo iraniano, lógico, excluindo a morte daquele alto militar da Guarda Revolucionária pelos Estados Unidos, o governo do Irã ele já vinha sinalizando nesse sentido de retomada do acordo nuclear, até porque, como a matéria muito bem diz, né, ela acaba expandindo as possibilidades de relacionamentos internacionais, porque, ok, o país ele decide ter uma aliança muito forte com a China e com a Rússia, só que a China e a Rússia, assim como os outros demais países, têm os seus interesses, vão cobrar o seu preço. Então, fazendo um paralelo num país com uma menor poder geopolítico, a Síria é refém do governo da Rússia. O que segura, incrivelmente até hoje, ainda que o Irã ele preste um apoio importante, logístico, mas é o governo da Rússia. Então, o que eu quero dizer, o Assad ele vai ser refém do Putin. Já é e vai continuar, né? Então, o que eu quero dizer, o Irã ele tem uma projeção muito maior. Então, eu acredito que sim. Só que aí que tá, tem um outro detalhe que eu penso que é importante, que é sempre a dinâmica que a gente vê nas relações internacionais, quando estuda política externa, tu entender as variáveis domésticas e externas, né? Então, mas por um outro lado, o que eu quero dizer, o governo do Irã, ele tem que lidar com duas pressões. Uma pressão dos conservadores, que querem sempre esse conflito com o Ocidente, com os Estados Unidos para legitimar o seu poder, mas dois, também por parte da população, porque no final das contas, quem é que sofre com as sanções? Quem é que tem dificuldade para comprar e adquirir bens? É a população, são as pessoas comuns. E essas pessoas comuns, na sua maioria, elas querem o quê? Uma economia boa. Elas não estão muito preocupadas com disputas geopolíticas, elas querem dinheiro para poder fazer as coisas em segurança, né? Então, o governo do Irã ele tem que também se adaptar a esse conjunto de pressões, né? Do seu núcleo duro, mas também da população. Ótima pergunta. É um ponto muito delicado, porque retomando a minha fala anterior, né, nessas negociações, né, aí até eu vou usar um exemplo teórico que a gente vê bastante nas relações internacionais, que é a teoria dos jogos de dois níveis do Putnam, que são dois tabuleiros, o tabuleiro doméstico e o tabuleiro externo, né? Então, nessa negociação, pegando o caso do governo do Irã, ele tem que lidar com a pressão, a opinião pública internacional e com a sua opinião pública doméstica. Então, o que eu quero dizer?
ele não pode simplesmente concordar com os termos dos Estados Unidos, mesmo que que sejam favoráveis para eles economicamente, porque a pressão política vai ser muito forte. Ele vai estar o quê? Ele vai estar cedendo. Então, e isso é muito importante também a questão do simbolismo da diplomacia, do uso das palavras, né? Então, recomenda-se, enfim, que os dois lados, enfim, o Irã e os Estados Unidos, se adotarem uma política, pelo menos nas declarações de moderação, isso tende a ajudar muito. Porque aquela coisa, o que se negocia na reunião com porta fechada, que não vaza, pode ser uma hora, popularmente quebra-pau, mas o que importa é o que sai na notícia. Porque nenhum povo gosta de ver o seu governo como fraco. Especialmente a respeito de um país que, vamos ver aqui, 4, 5 décadas se constrói como grande inimigo. Então eu penso que o Irã ele tem interesse nesse acordo, porque eu digo, a economia do Irã ela está sofrendo muito com essas sanções. Isso põe muita pressão no governo. Só que, por um outro lado, eles também têm que manter essa postura de liderança regional. O Irã ele quer também se colocar como uma liderança dos palestinos, dos muçulmanos. Então, eu penso que tem que haver muito cuidado com o uso dos termos para não enfraquecer politicamente, domesticamente, no caso, o Irã. Eu não poderia afirmar se confirma, mas que exerce influência, eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida, porque, vamos lá, vamos contextualizar os Estados Unidos, né? Eles vêm de uma polarização muito forte. É importante dizer que o Donald Trump ele perdeu as eleições, mas o trumpismo, o movimento liderado por ele, não arrefeceu. Então, o que eu quero dizer, os Estados Unidos estão muito divididos. O Partido Republicano ele tem se radicalizado muito. E se radicalizar, nesse sentido, significa adotar uma postura agressiva, intolerante em relação ao Irã. E a questão do controle das casas legislativas, eu penso que é fundamental. Inclusive, desculpa, talvez isso justamente impulsione o Biden a, talvez, acelerar esses esforços, enquanto ele ainda não tem uma situação relativamente confortável, né? E da mesma forma que eu comentei o Irã, os Estados Unidos ainda mais, os governos, a política externa, a gente estuda nas relações internacionais, é uma política pública. Ela é feita com dinheiro público e deveria atender o interesse da população, ou pelo menos a maior parte da população. E no caso dos Estados Unidos, isso é verdade. A gente sabe que, enfim, os Estados Unidos têm muitos problemas, mas tem uma sociedade civil vibrante, uma sociedade que cobra, que se engaja nos assuntos e que põe muita pressão nas ações de política externa. Então, assim como o governo do Irã ele tem que lidar com as suas pressões domésticas para avançar ou recuar num acordo com os Estados Unidos, a mesma coisa vale em relação ao Biden. Então, também teria que ver como é que está a disposição nos polls, nas pesquisas, a respeito do papel da sociedade, se a grande maioria é favorável ou não. Todas essas questões, elas influenciam, né? Então, eu penso que sim, essa eleição do midterms no ano que vem, ela vai ser um importante balizador, sim, para esses esforços de reaproximação com o Irã. Boa pergunta e muito difícil de poder dar uma resposta clara e definitiva, porque são muitas variáveis, mas eu posso dizer com certeza que se esse acordo ele for retomado e for em bons termos econômicos para o Irã, sim, porque aí a economia vai voltar a circular, vai voltar a ficar forte e isso vai beneficiar o próprio governo. Então, pode contribuir para um clima de maior relaxamento doméstico, né? Porque é importante dizer, né, os governos, o Irã em específico, eles recebem muitas pressões externas e internas, né? Então, esse é um ponto. O segundo ponto depende também, penso, da própria eleição que nós vamos vivenciar em seguida, ou seja, qual candidato vai ganhar e se o candidato mais conservador ele vencer, se ele realmente vai adotar uma postura mais belicosa com o Ocidente. Vamos relembrar que ali no meio dos anos 2000 até 2012, 2013, o presidente era o Mahmoud Ahmadinejad, que tinha uma retórica muito frontal e crítica em relação ao
dito Ocidente aos Estados Unidos, e isso também prejudica um pouco os esforços. Então, é necessário ver a conjuntura. É importante dizer que o acordo que, enfim, que os Estados Unidos saiu no governo Trump foi assinado no governo Rouhani, que é um governo um pouco mais moderado, mas que, no final das contas, né, a decisão final ainda ela está centralizada na liderança política do líder supremo, do Khamenei. Né? Então, eu penso que são essas variáveis que a gente tem que identificar. As eleições agora elas vão ser um bom indicativo, mas sim, né, uma coisa que a gente estuda, a gente aprende nas relações internacionais, né, que os governos, os regimes não são para sempre. Né? Então, é possível, de repente, uma maior... se reduz a tensão. Lógico, aí eu vou colocar uma outra variável para vocês, né? Além da comunidade internacional e dos Estados Unidos, teria que ver como a própria questão do Oriente Médio em si vai estar. Isso também é muito importante, porque a gente tem Israel altamente hostil ao Irã, que é uma potência que tem a bomba nuclear, ainda que negue. Nós temos a Arábia Saudita, uma outra potência altamente hostil ao Irã. A gente tem um cenário ainda do Iraque e da Síria se definindo, as tensões no Iêmen. Isso tudo também contribui para, infelizmente, todos esses conflitos, essas guerras, contribuem para a sustentação de regimes autoritários. Porque eles precisam do caos, eles precisam do conflito. Então, eu diria que a questão da geopolítica regional do Oriente Médio no Irã, ela também está relacionada com um sucesso ou não do acordo nuclear em nível global. Então, a gente, para finalizar, a gente tem os três tabuleiros, né? O tabuleiro local, doméstico, as pressões internas, o regional, o papel das potências ali, Israel e Arábia Saudita, sobretudo, e a esfera global liderada pelos Estados Unidos e os países da União Europeia.